Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos ao canal Lights e a mais um Lights em Debate, né? E esse programa que é uma continuação, na verdade, do programa que a gente fez na semana retrasada, sobre os desafios do capitão para 22, né? Muita coisa aconteceu desde lá da nossa última conversa, né? E a gente vai tocar em alguns assuntos foram debate, né, nas redes. Claro que a gente não vai ficar aqui polemizando sobre alguns personagens que tentam ser engraçadinhos ou tentam ser verdadeiros conservadores, mas a gente vai tratar de alguns assuntos que circundam, né, essa questão aí do pleito para 22 e dos desafios que o presidente tem como presidente até 22 e como candidato, né, para o pleito 22. Antes de mais nada, depois do meu boa noite aqui, eu passo a palavra para o nosso amigo Isaac para ele dar o seu boa noite inicial e suas considerações iniciais. Boa noite a todos e a todas que acompanham o canal Lights. A gente vai fazer aqui um bate-papo muito legal, muito interessante, pegando alguns personagens, pegando algumas situações, fazendo a continuação daquele papo que a gente está falando sobre os desafios que o presidente Bolsonaro vai ter para 22. Certamente a gente vai encontrar muita coisa aí nesses nossos papos, a gente vai falar e depois lá para frente a gente vai ver algumas impressões. Mas é importante que a gente, desde já comece a falar alguma coisa para a gente já ter um certo entendimento e poder analisar melhor as situações, porque é isso que nós tentamos fazer sempre, tentar expandir, né, o debate público, olhando para as situações que estão acontecendo, e nada melhor do que a gente poder bater um papo. E espero que vocês, mesmo o programa sendo gravado, você venha aqui e participe, certamente terá alguém aí do canal Lights interagindo com vocês durante os comentários, tá bom? Valeu, pessoal. Vamos começar o programa. É isso aí mesmo. Então, assim, é importante, quando a gente fala de debate e de conversa, né, sempre você manter a sua mente ativa, né? Então, assim, é importante sempre você juntar com os amigos, né? Eu acredito que muitos de vocês participam de grupos do WhatsApp, né? E, assim, eu acho que o maior problema hoje em dia dos grupos de WhatsApp é justamente as pessoas ociosas, né? A gente tem um grupo e as pessoas muitas vezes só agem colocando notícias em cima de notícias e muitas vezes não discutem a respeito delas, né? Daquilo que está acontecendo. A gente sabe que hoje em dia, como nas nossas lives a gente já fez sobre jornalismo, né? Muito do que acontece hoje em dia, né? Muita da informação da notícia, né, de capa, muitas vezes tanto não é discutida como é levado tudo sem papel da letra. Então, muitas das coisas que a gente pega como informação pronta, muitas vezes não está pronta a informação. Tem muita coisa no corpo da notícia que não está pronto. Tem coisas que a gente pode discutir e pode chegar a um denominador comum ou até mesmo manter ali a nossa divergência de ideias. Mas falando sobre o tema do nosso programa de hoje, na continuação, na verdade, em relação ao programa anterior, como eu havia falado no começo do programa anterior, né, havia essa questão da filiação do presidente, né, Bolsonaro ao PL, né? Naquele momento ali havia sido suspendida, apesar que já estava quase acertado, né, que os diretórios já estavam prontos para essa filiação, e culminou que houve essa filiação, né? O presidente se filiou ao PL, ao partido do Valdemar Costa Neto, né? Enfim, uma pessoa peculiar, né, para não dizer outra coisa. Mas como a gente estava falando, né, e a gente sempre tenta colocar essa questão da pureza, né? A gente tem observado que há muita discussão sobre ser conservador, ser de direita, né? Inclusive a gente estava conversando até no off aqui sobre essa questão das titulações. A gente já brincou com a gente aqui a direita StreamYard, né? Ou, enfim, tem a direita travequeira, que é a do Nando Moura, enfim, tem várias outras direitas. Tem horas que a gente brinca com isso, mas tem horas que a coisa fica tão complicada que às vezes a gente acaba até encontrando na esquerda da direita, né? Ou seja, tem pessoas que têm revolucionários aos montes na direita. Inclusive também uma coisa que eu falava no off, né, com os meninos aqui no canal, é que há muitos dos canais, né, muitos dos candidatos da presidência do ano que vem, eles não vão precisar, as equipes não vão precisar bolar material. Às vezes é só ir num ex apoiador do Bolsonaro que vai achar material suficiente para usar na campanha contra o Bolsonaro, porque o que tem sido gerado de material contrário ao presidente, né, só porque de forma mimada, né, ele não fez a sua vontade, né, ele não fechou o STF, né, ele não mandou prender pessoas do STF, não mandou soltar o fulano de tal que foi preso injustamente. Então, assim,
que a gente percebe é que há muita imaturidade no debate público. E aí eu não tô querendo dizer, eu tô colocando isso não só para pessoas que não têm aí notoriedade, né? Como, por exemplo, a gente aqui tem nosso canal, a gente conversa um pouco sobre os assuntos da política. Temos uma programação diária, né, que vocês podem estar acompanhando aí, entrando depois no canal. Mas de anônimos, né, como a gente pode colocar aqui, né, e até conhecidos, né, como você vê aí a turma do Olavo, né, tem o próprio Olavo mesmo aqui, desta feita aí, um certo dia tinha falado que não existe uma militância de direita, né, mas existe a militância bolsonarista, né, tem que ser feita essa militância e apoiar que o Bolsonaro é a direita, né. Depois ele mudou de ideia, pegou a frase e disse que não estava apoiando o Bolsonaro. Aí começou a falar bem agora da Sarah Winter, da Sarah Inverno, né? A famosa militante que foi da extrema esquerda para a extrema direita, né? Como alguns jornais colocam, e que um dado momento disse que foi incentivada pelo Olavo a fazer seus protestos, mas há poucos dias aí disse que foi, na verdade, o presidente, né? Foi através do general Heleno que ela foi incentivada a fazer esses protestos contra o STF, ou seja, mudou completamente de discurso, né, e isentando aí o Olavo, né, e os seus seguidores mais fiéis, como Silvio Grimaldo, Ed Cateva, né, e outras pessoas que se colocam como pessoas muito inteligentes, muito acima do debate, mas que, no fim das contas, a gente tem agido como um militante qualquer, né, assim, só qualquer, né, enfim, só vem atrapalhar o debate sério, né. E aí, voltando para essa questão do presidente Bolsonaro e a filiação à PL, essa filiação ocorreu, né? Inclusive, acho que mais de 40 deputados, assim, posso estar enganado, mas tem um número aí de deputados que já vai fazer essa mudança, né? Enfim, essa filiação. No próprio senador Flávio Bolsonaro assinou a ficha de filiação. Então, assim, muita gente vai correr para o PL, né? Para a questão do apoio do Bolsonaro. E mais uma vez ele vai ter que ter cuidado para, como a gente falou no outro programa, não acontecer o que aconteceu com o PSL do Bivar, né, que é um velho conhecido nosso aqui de Pernambuco, né, como eu já falei, né, no outro programa, foi presidente do esporte, então assim, é um cara que a gente já conhece a história, né, e que se aproveitou muito bem e hoje em dia está nadando nas verbas aí, enfim, de campanha eleitoral que tem ganho muito, né, acho que é o segundo partido ou o primeiro partido que ganha mais dinheiro, né, que é infelizmente, né? E é até engraçado falar sobre isso, essa questão de partido de dinheiro, porque um candidato, né, que a gente vai falar depois aí, pode falar um pouco depois sobre ele, né, um certo pré-candidato, na verdade, né, que não pode falar que candidato é pré-candidato. A gente ficou sabendo hoje que vai ganhar 22 mil, né, salário do partido que ele se filiou, né, que é algo bem interessante, né, tem a segurança, né, bem montada, né. É interessante que esse dinheiro não é do partido, né, esse dinheiro está vindo do contribuinte, né, e está sendo pago por esse cara, né? Então, assim, você vê o compromisso dele em não fazer parte do sistema, como um determinado jornalista falou esses dias aí, e depois hoje veio dizer que não falou isso, que veja bem, quer dizer. Então, assim, no fim das contas, a gente vê que a batalha ela começou cedo, né? E vai ter muita coisa para ser debatida, a gente precisa ter maturidade para debater ter mais assuntos e saber que nesse momento não há outro candidato senão o Bolsonaro, não tem outra via, né? As vias que tem aí, né? Eu acho que eu vi até hoje teve num programa do Jovem Pan, eu acho que foi o Rui Costa Pimenta, e muita gente falava muito bem, né? Ia na onda do Alan, né, do Santos, enfim, daquela turminha de falar que olha como o PCO tem um posicionamento aí parecido com a direita, só que os caras, quando você vai ver o discurso total, inteiro, completo, é só absurdo. Se você tiver a oportunidade de assistir aí a entrevista dele no Pânico, né, no Jovem Pan, você vai ver que tem uma hora que o Samidana começa a apertar ele, é só absurdo mesmo, né, da China, do Putin, né. Então, assim, no fim das contas, a gente tá empobrecendo, né, o nosso debate tá pobre, a gente tá criando várias facções na direita, né, pessoas que querem que os seus gostos sejam feitos ali, e tratando a política como uma coisa infantil, né? Então, pessoas adultos infantilizados aos quais não sabem lidar com a dureza que é, na verdade, manter relações perigosas, infelizmente, né? Com o Centrão, com outros entes da federação, que
E a gente tem que manter, né, o presidente quando entrou quando entrou para a campanha e falou várias vezes que teria que realmente conversar com algumas pessoas, que muitas vezes a gente não sentaria para conversar, né, para ter amizade, mas se estão lá, é necessário que essas pessoas sejam convencidas de pelo menos ceder em alguns pontos, né? Mas falando em relação voltando para inicial aí do nosso papo, com a filiação do PL, como é que você vê aí né, foi efetivada essa filiação ao PL, né, do presidente, e alguns candidatos virão, né, para compor aí essa base. Como é que você vê aí essa questão, Isaac? Como é que você acha que o presidente deve... Claro que a gente vai estar elucubrando aqui, não é algo que a gente vai dizer como o presidente deve agir, né? Mas como é que você vê aí, qual é a abordagem que o presidente precisa ter para ter cuidado com esses novos apoiadores que vão surgir aí e as pessoas e os candidatos que vão, né, se filiar ao PL, como é que ele pode manter o controle da qualidade desses candidatos, né? Lembrando que o Novo, por exemplo, que tinha uma proposta boa, tinha provas para entrar e tudo mais, né? Mas a gente viu no que deu, na verdade, né? Um partido que hoje em dia vota contra questões liberais, né? É um partido que veio como novo, mas tá tão velho quanto partidos carcomidos aí como PMDB e PT. Mas como é que você vê aí essa questão da efetivação da filiação e como é que o Bolsonaro pode tentar aí um plano para controlar o partido e ter esse controle da qualidade dos candidatos e da fidelidade que, embora a gente não possa garantir, né, porque as pessoas podem mudar de ideia, mas pelo menos tentar ter ali um ajuste fino das pessoas que vão estar compondo aí o partido. Como é que você acha aí? Como é que você vê isso aí, Isaac? Olha, é muito importante a gente ter o conhecimento que a filiação do Bolsonaro ao PSL tinha um cenário muito diferente do que tem hoje. O PSL, quando o Bolsonaro era um pré-candidato ele não era o presidente da República, ele não tinha máquina, e era um candidato de potencial, né? Não se tinha certeza se ele seria eleito. Era um potencial, já dava bons sinais, o pessoal que acompanhava ele já via que ele tinha um bom potencial, mas para os olhos do público, e eu não estou falando isso aqui, não, porque para muita gente mesmo, inclusive muita gente da grande mídia, não sei por sacanagem, não acreditava. Então, assim, era um cenário diferente. Então, as cartas que o Bolsonaro podia negociar, no caso, com o Luciano Bivar, que sabíamos que era um sem-vergonha, mas o que acontece? Ao contrário de algumas pessoas, né, que agora querem pagar de puristas, quando a gente sabia que o cara era sem vergonha, mas sabia que era necessidade ali. E tudo bem. Porque esse é o jogo. A gente não pode fechar os olhos, né, que não acontece o jogo. O jogo está aí. E ele fez o jogo, fez parte do jogo. No mesmo modo, você tem o Valdemar da Costa Neto, que tem lá as suas suspeitas e tal, e a gente tem suas desconfianças. Mas o que acontece? Hoje você tem um cenário diferente, né? O Bolsonaro, ele é o presidente, ele tem a máquina, tem uma base de sustentação muito forte, muito forte. Por mais que a imprensa tente diminuir, eu sei que não é o tema de hoje, mas é uma coisa muito interessante falar, que pode falar sobre essa questão da força do Bolsonaro. As pessoas tentaram emplacar uma narrativa de que, na verdade, para fazer o André Mendonça ser ministro do STF, que foi hoje, no caso, hoje a gravação vai estar na sexta-feira, mas a gente está gravando na quarta, o Bolsonaro não agiu, né? A base evangélica agiu sozinha. Então, tem certas coisas que não dá para entender, né? Principalmente para jogar os evangélicos contra o Bolsonaro. É brincadeira, pô. O cara chamou o cara para a AGU, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, botou ele na AGU de novo,
indicou o cara, né? Hoje, na posse, a Michelle Bolsonaro estava com ele, mas não teve nada, entendeu? Foi só, ou seja, A vontade de tirar o mérito aí do Bolsonaro, às vezes, de tirar, né, as atitudes boas que ele faz, é um esforço tão grande que você vê, tanto nessa direita aí revolucionária, como a esquerda. É impressionante, né, velho? É impressionante, poxa, como é que não pode, né? Mas assim, é aquela coisa, pra você ver, a força do Bolsonaro mudou o jogo, ele tá com muito mais força. Então, a partir de que ele faz essa filiação para o PL, ele tem mais assim, força para negociar. Então, assim, eu acredito que ele vai ter muito mais assim, armas para poder colocar os seus candidatos a governadores, senadores, né, os próprios deputados, né, e acredito que vai ter uma base boa. Sempre saber. E mais uma coisa, né? O Bivar, cara, por mais que ele era um cara, né, aqui conhecido, vamos dizer assim, politicamente, ele era um nanico, né? Quem não se lembra aqui, né, assim, o pessoal também não se lembra, mas aqui a gente que é de Pernambuco, tinha uma época que o Bivar foi candidato à presidência da República, não lembro o ano, mas assim, era tão assim, pequeno a propaganda eleitoral do partido dele, que ficava, viva presidente, ele falava, eu sou a favor do imposto único, acabava o programa. Ou seja, para você ver como era pequena aqui a coisa, era insignificante. Mas o que acontece? Agora o Bolsonaro, ele, no caso do Valdemar, né, e do PL, o Bolsonaro, ele tem uma dimensão, ele tem, assim, muito maior, porque ele trabalhou com essas pessoas durante um bom tempo, na época de deputado, né? O próprio Arthur Lira, por exemplo, é um exemplo muito forte de pessoas que ele conhecia já há muito tempo. Pode ser pessoas maravilhosas, não sei, não quero ficar julgar aqui, mas assim, o que acontece é o seguinte, ele tem um conhecimento maior de como jogar com essas pessoas. Essas pessoas, por outro lado, eles tiveram agora a verdadeira força da dimensão do Bolsonaro, então acredito que ele vai ter melhores condições de, no PL, ele fazer uma participação mais forte dele, arrastar o maior número de deputados fiéis, o maior número de fiéis ao que ele pretende, né? Não é uma religião, uma seita, como as pessoas gostam de fazer, e gostam de falar aí, e ele vai ter mais deputados, mais senadores, possivelmente governadores, acredito que vai fazer uma coisa maior. E assim, tem um poder de uma boa troca nessa situação toda. Porque você veja assim, o PL, que sempre foi um partido aí que se sustentou, fez bons parlamentares, né? É aquela jogada do Centrão, né? Eles sempre fizeram muitos parlamentares e tal, mas quando chega na hora do executivo é sempre um fiasco, né? Na verdade, eles nunca participaram. Então, assim, é uma oportunidade muito grande desses partidos crescerem também nesse sentido, sabe? De pegar um governador, né? Já tem o presidente da República, você pegar uns governadores, né? Talvez ali para a prefeitura até fácil, entendeu? Nos interiores e tal, mas pegar assim um governador mesmo, seja uma grande oportunidade para esses partidos, quando eles se alinham para o Bolsonaro, deles também evoluírem como partido, crescerem mais em outras áreas. Então, eu acho assim, ganha todo mundo. E aquela questão, né? Dentro do jogo da política, porque assim, as pessoas, o que muitas dessas pessoas querem fazer, né, esses aí, como o Felipe está falando, da esquerda, da direita, muitos deles eles querem esconder o fato que o jogo político existe. Eles querem esconder, porque eles querem fazer um purismo, como se o jogo político fosse o mal, e aí a forma deles fazer política é bom. Mas, pô,
Isso daí já cansou, velho. Isso daí todo mundo já sabe. O que eu tô falando aqui, falo, a eleição do Bolsonaro em 2018, né, assumindo em 2019, para mim foi o ano zero da política brasileira. Nós temos que passar a discutir a política como ela é. Por quê? Porque hoje nós temos uma maior oportunidade dentro da que a gente teve o YouTube, as plataformas, da gente realmente enxergar a política por dentro e ver como ela é. Aqui com o Canal Light já fizemos, no caso, né, nessa gravação aqui, nós já chamamos 7 secretários de diferentes ministérios. Então, a gente está descobrindo mais a política por dentro dos projetos, muitas vezes não são falados e tal. Então, vamos discutir a política por dentro, né? Discutir realmente funcionalidades, coisas que acontecem em várias áreas. Isso aí a gente tem que fazer essa discussão. Então, assim, quando você acontece candidatos de oposição, eles só querem se vender como pessoas que vão tomar todas as soluções, que são ilibadas, ou seja, se coloca muito nessa questão de valores e tudo mais, que a gente não está querendo colocar de lado a questão dos valores, que são importantes. Né? Eu digo assim, o valor do cara, não é os valores assim da luta contra algumas pautas assim, que são importantes para a comunidade cristã, não é isso. Esses valores mais assim soltos, assim, que são importantes, mas são mais soltos, como eu sou promotor da justiça, e todo mundo é ladrão, e eu sou o cara, eu sou o gênio, tal, essas coisas assim. Então, todos esses políticos são assim. Então, essa esquerda da direita, eles fazem a mesma coisa. Eles são os santos, eles vão fazer o certo, eles entendem do jogo político, né? Porque, assim, o próprio Olavo falou, né, daquele negócio, né, que não existe direita, existe Bolsonaro, e agora ele está dizendo que é uma crítica, na verdade, que ele estava fazendo. E teve gente que acreditou, viu? O pior é que teve gente que acreditou. E não foi pouco, não. Foi muita gente que acreditou. Então, meu irmão, você fica bem claro. Olha, é o seguinte, sabe o que é o Olavo de Carvalho? O Olavo de Carvalho é o seguinte, o Olavo de Carvalho é igual ao Wagner Moura fazendo Tropa de Elite, cara. É igual. O Wagner Moura fez o Tropa de Elite. Se ele soubesse o tamanho da merda para a visão dele, né? O tamanho da merda que aconteceu. A patota dele, no caso. Né? A turminha dele foi uma merda, né? Ele achou que estava lacrando, né? Para a patota dele foi uma merda aquilo. Porque o brasileiro ficou muito mais ligado, assim, em reconhecer a polícia, de realmente ter essas visões assim, mais de compreender o lado do policial e olhar o bandido realmente como bandido. Se o Wagner Moura soubesse que ele seria a representatividade de uma coisa dessa daqui a uns anos do Brasil, porque, na verdade, o Tropa de Elite, não vou dizer que o Tropa de Elite fez isso, mas o Tropa de Elite foi um pequeno pedaço da construção da direita no Brasil. Ou não? Um dos tijolos, né? Um dos tijolos lá. Foi. Ou seja, se Wagner Moura soubesse disso, entendeu? Ele faria tudo diferente. Ou seja, se o Olavo de Carvalho soubesse que ele ia construir um monte de pessoas que iam realmente pensar a política brasileira e não andar feito maluco, feito o que ele quer fazer, com todo o respeito, tá? A obra dele é tão boa que ele trouxe algumas pessoas para pensarem de verdade a política no Brasil. Sendo que eu acho que não era a intenção dele. Começo a achar que não era a intenção dele. A intenção dele era criar um monte de pessoas que fossem revolucionários para uma causa que sei lá o que é. Porque não é possível. Né? Não é possível as declarações que esse senhor está dando. Então, o Olavo de Carvalho, ele é o Wagner Moura dessa situação do fenômeno Bolsonaro, entendeu?
O paralelo é interessante, porque ele não gosta do Bolsonaro, ficou claro que ele não gosta do Bolsonaro. Aí você quer dizer, pô, como é que ele não gosta do Bolsonaro? Ele começa a fazer, é crítica, mas eu gosto dele. Ele é ele falou, ele é um grande administrador, mas ele não é um estrategista. Ele falou que não era um estrategista, não sei se você viu isso aí, que ele não era... Que ele era alto. Eu vi por alto, porque na verdade tudo que ele vem falando agora, assim, parece que tá se contradizendo, né? É meio complicado de você tentar acompanhar, porque a gente também não sabe qual que é o objetivo, o que ele quer, porque acho que o que une essas pessoas aí, uma dessa turminha, que eu vejo mais dos intelectuais, tipo, a gente não consegue entender o que é que essa turma quer. Eu não consigo entender. Não, eu não qual consigo. É o objetivo? Assim, se você for ver pelo ponto mais, assim, vamos dizer assim, mais puro da coisa, o que eles querem é criar uma base política. Mas você não se cria uma base política sem você entrar no sistema. Não tem como. Não tem como. Você tem que entrar ali no meio e fazer a diferença ali. Você vai, conversa com as pessoas, suja a mão, não é sujar a mão, fazer picaretagem não, mas é sujar a mão entrando no meio ali do jogo. Você entra no meio do jogo, conversa com os caras, vai fazendo o teu exemplo, vai fazendo as coisas boas, e aí você vai ganhar respeito. Porque é aquela coisa, a gente tem que parar também com essas mitologias do pensar político brasileiro. É isso que a gente tem que desenvolver, essas mitologias, assim, todo centrão é tudo ladrão, tudo que eles fazem é uma porcaria. Não é assim. Até tudo que a esquerda faz não é porcaria. Inclusive, até parafraseando até acho que é o Alan dos Santos, né, que ele tem eu lembro que uma vez ele estava falando sobre essa questão, e tipo, por exemplo, um mentiroso, né? O cara não vai conseguir mentir o tempo todinho, né? Cara mente, mas vai ter uma hora que o cara vai ter que dizer a verdade. Então, até uma pessoa que, por mais que esteja querendo fazer coisa errada, uma hora ela vai fazer uma coisa certa, nem que seja, sei lá, porque viu alguém fazendo, vai repetir, ou porque ela errou e acabou fazendo certo. Então, assim, uma hora a pessoa é aquela coisa do voto, né? Até o caso por exemplo, vou até defender ele, porque eu entendi o que aconteceu, a questão do Nicolas Ferreira, quando ele apoiou uma chapa lá em Minas Gerais, né? Não sei se foi nacional, se foi regional, para a OAB, e aí acho que o advogado de Adélia, um dos advogados, também apoiou. Tipo, exemplo, então se eu torço pro Flamengo, do esporte, né? E um traficante torce pro esporte, logo eu tô junto com um traficante apoiando o esporte. Tá, entendeu a sacada? Tipo, é meio absurdo, né? É igual como fez aí uma jornalista. Não, porque Bolsonaro botou um músico tal para tocar, que era um músico, acho que era Wagner, se não me engano, que o próprio Hitler gostava muito, né? Então, se o cara for ver, então o próprio Lula gostava de cachorros, né? E o Hitler gostava, então logo, né? Hitler e Lula tem a ver. Começa a coisa infantil, absurda, né, velho? Olha onde a gente chegou, né? Ao nível que a gente chegou, né? E aí você não sabe, sinceramente, assim, as intenções dessas pessoas, falando de forma mais pura, ela realmente era montar uma base, mas não tem como montar essa base. Então, assim, da forma que eles estão fazendo, não dá para montar essa base. No máximo, você vai fazer alguns deputados que vão ser jogados pelo limbo durante sua gestão, como a gente está bem vendo aí, né? Isso aí não é uma coisa que é uma teoria, é a prática, a gente está vendo aí. Alguns deputados que vieram aí não estão fazendo nada. Ou não vou dizer que está fazendo nada, porque é muito injusto, mas assim, não estão fazendo o suficiente, né, para se destacarem. Porque o jogo é assim, meu filho. Então você tem que fazer o jogo. Como é que você vai mudar o jogo daqui a 2, 3 anos? Você não vai mudar, você vai fazendo, você vai desenvolvendo. Então, assim, eu não estou entendendo, assim, aliás, eu realmente a gente não entende, né? E aí a gente coloca assim, fica pensando, poxa, talvez esses caras querem dinheiro, tal. Pode ser. Talvez eles estejam ganhando dinheiro mesmo sabendo que não vão fazer nada, né?
porque fica muito complicado. Não dá. E aquela coisa, não dá para você desenvolver realmente um debate honesto fazendo dessa forma aí que eles estão fazendo. E já que eles não querem fazer um debate de maneira honesta, a gente vai ser contra eles. Mas eu acho o seguinte, eu acho que muitas dessas pessoas, se eles colocarem a cabeça no lugar, até tem muito a contribuir. Por exemplo, o Olavo de Carvalho mesmo estou falando, se ele botasse a cabeça no lugar e parasse com essa justiça, que eu acho que talvez não é um fato só de botar a cabeça no lugar, mas se ele quisesse fazer, ele até contribuiria bastante para o debate. Mas, enfim. Mas a gente está falando do Bolsonaro, né? Enfim, é aquela coisa, né? Eu acho que vai realmente... Tem aquele jogo, ele vai fazer parte do... ele vai ter mais funcionalidades e eu acredito que vai ser muito, muito mais benéfico para ele do que foi em 2018. As realidades são diferentes e essas pessoas eles vão ganhar e o Bolsonaro vai ganhar junto. Vamos embora. É isso mesmo, assim, não dá para pensar que tipo vai ser como o próprio 2018, né? 2018 o que aconteceu foi que o Bolsonaro não tinha, na verdade, vamos dizer, não tinha o poder de barganha que tem hoje, né? Como o próprio Isaac falou, hoje em dia ele como presidente ele tem um poder de barganha, ele tem, se ele ia para eventos aí como candidato lá em 2018, né? Em alguns locais reunia, vamos dizer assim, 5 mil pessoas em cada local. Hoje em dia, quando ele vai para qualquer lugar, inclusive fora do país, ele reúne muito mais que isso. Então, assim, o poder que ele tem de barganha, e até eu uso falar aqui, né? Você pode até não entender, mas até as pessoas que podem se aproximar com interesse mesmo de se aproveitar dele, podem até ficar os próximos 4 anos, apoiando ele só para obter vantagem mesmo até não gostando dele. Então, assim, e aí, como é que faz, né? A gente esse apoio a gente vai rejeitar, né? De pessoas que muitas vezes são oportunistas, mas vão votar com ele, vão estar eleitos e vão votar com ele, porque sabem que os 4 anos ele vai ter, estando junto com o Bolsonaro, eles vão ter um apoio da massa, né? Realmente da população, né? Que não está ligando para essa questão se ele é um conservador, porque ele casou 3 vezes, 4 vezes, né? Se ele é um direitista, se ele leu isso, se ele leu aquilo, assim, eu sempre falo aqui, nunca falo o contrário. O próprio Isaac é um exemplo de um cara que lê pra caramba, né? Que a leitura dos conteúdos é de suma importância. Nunca vou aqui dizer que ler é ruim, né? Tem muito conteúdo que a gente pode absorver. O próprio Olavo de Carvalho tem muito conteúdo que já foi citado aqui nos nossos canais, nos nossos programas, por diversas vezes. Conteúdos bons, né? Conteúdos bons. Sim. Então, assim, a gente costuma brincar, né, que se o próprio Olavo lesse os... né, é o que acontece, infelizmente, com alguns autores, né? Que às vezes esquecem do que escreveram, né? E precisam ler o que escreveram para lembrar quem são, né? Ou, sei lá, se chegaram a um ponto de inteligência ali e sei lá, evoluíram, a gente não sabe. Mas, assim, o conhecimento nunca é demais. E aí, eu acho interessante quando a gente faz um desafio para as pessoas, né? Para esses intelectuais aí. E aí eu digo autoproclamados, porque muitos deles têm, assim, são meio egocêntricos de falar que são intelectuais, né? Eu já vi muitos deles falando, mas a minha posição aqui é de intelectual, preciso aqui, eu falo aqui do que eu estou verificando aqui, do que eu já conheço, do que eu li, mas eu não vejo problema nenhum em desafiar essas pessoas a se candidatarem. Qual é o problema de eu chegar para um Flávio Morgenstern, para um Silvio Grimaldo, por exemplo, dos que eu mais vejo falar muito aí, enfim, reclamar, até xingar o presidente, né? E esses caras qual é o problema desses caras que querem ir lá e meter a cara para se candidatar? Qual o problema de eu desafiar eles a fazer isso? Porque é intelectual, não é a função dele. Ué, e se não tiver ninguém, vai deixar para o Tirica assumir uma função? Que é inclusive até o candidato que mais vota contra Bolsonaro, parece que é o Tiririca, né? Que é um palhaço, né? Então, assim, qual é o problema de eu desafiar essas pessoas para elas se candidatarem, né? O ET Bilu lá, o cara do Crítica Nacional, né? Que até chamaram de Saúva hoje, né? Eu nunca tinha visto esse... Faz tempo que eu não vi, na verdade, esse apelido, né? Chamaram de Saúva hoje, né? É uma besteira que ele escreveu sobre o... Saúva? Saúva.
Eu vi falar de ET Bilu, né? Saul foi a primeira vez. Que até também teve. ET Bilu. E até teve a pachorra de colocar lá que essa questão que a gente tava falando do Mendonça, de ter falado que ele apoia o casamento gay, quando na verdade ele tava falando que enquanto é membro do STF, ele vai defender a questão da Constituição, que é algo que não acontece, né? A gente sabe que o STF vai decidindo como quer, né? Pega a Constituição, que não é das melhores, a gente já falou aqui também várias vezes, mas se existe é para ser cumprida, né? Com mais aquele exemplo que eu já falei, né? No impeachment, a qual a presidente Dilma não deveria ter direitos políticos, mas foi mantido os direitos políticos. E vários exemplos que a gente tem visto, né? Até, inclusive, também eu tinha visto não sei se alguém falou em relação à questão do... A questão com o Mendonça foi em relação ao senador Contarato, que ele estava querendo que o Mendonça falasse que apoia, né, o casamento ou a união, né, enfim, homossexual, né? Mas ele disse que enquanto não for privado, ele não apoia, né? Assim, ele não falou, mas foi implícito que ele não apoia, né? Mas enquanto legislador, enquanto membro do STF, ele vai ali votar com o que está na Constituição, e aquilo que já é possível para você que quer fazer isso, enfim. Eu acho engraçado que no passado se falava muito do casamento, né? Lutou-se pelo divórcio, né? Agora as pessoas querem casar, né? É um conflito que eu nunca vou entender, né? Desde muito tempo a gente vem... Eu vou fazer aqui um breve comentário, Felipe. Desculpa aí. Falar. Um breve comentário aqui, questão seguinte. O que é a esquerda? A esquerda, ela é uma religião, não adianta. Porque como eles não têm uma religião, eles acabam absorvendo a política para ser uma religião deles. Então eles criam certos dogmas, certos valores e tal. Aí, isso daí, por si só, já é um problema. A questão o que a esquerda da direita eles estão fazendo? Eles estão pegando alguns valores cristãos, né, e estão colocando como dogmas dentro da política, fazendo com que aquilo ali se torne uma religião. Então, na verdade, aquilo ali é uma mistureba do que é a verdadeira religião, o que é o verdadeiro cristianismo. Então, assim, como é que se diz? Você tem que fazer o político, logicamente, é sempre bom e é sempre preferível, e eu vou votar em políticos assim, que tenham valores que sejam compatíveis com o que eu acredito, né? Mas o que acontece? Mais um político é um gestor público, que ele tem que cuidar do saneamento básico, ele tem que cuidar de educação, ele tem que cuidar de saúde, ele tem que cuidar de segurança pública, ele tem que cuidar da questão da mobilidade urbana, enfim, um monte de coisas. É um gestor. Sendo que essa questão dos valores, vamos dizer assim, elas estão tendo uma dimensão tão potente, tão forte, que isso aí foi impulsionado pela esquerda, mais que a esquerda da direita está colocando isso aqui, e aí está colocando essa pauta de valores tão fortes, que a gente está esquecendo da real função do político, que é um gestor. Também, dentro dessa função, você tem algumas coisas de valores que são importantes, sim, discutir, até porque uma nação, ela tem os seus valores, e esses valores, eles têm que ser respeitados aquilo que a maioria do povo faz. Mas quando você infla muito isso, você acaba esquecendo muitas coisas, você infla muito isso, acaba esquecendo muitas coisas, né, que fazem parte da gestão pública, e essas outras coisas acabam sendo deixadas de lado, muito pouco discutidas, e você acaba ficando num certo embate sem fim, porque a questão é o seguinte, nós temos sim que colocar, se a esquerda vem, a gente vai e faz um embate, sim, aquela coisa, que não pode esculhambar na questão dos valores, mas a política, ela sempre teria que ser elevada a uma questão de uma gestão pública séria, né? Uma gestão pública que realmente pudesse abranger todas essas situações e que a sociedade civil possa discutir sobre todas as questões. Mas quando você vê a esquerda da direita só colocando essa questão do que eu sou valoroso e que usam citações bíblicas, o outro usou dizendo que... o famoso monopólio das virtudes, né?
Que a esquerda faz, né? Monopólio das virtudes, né? Monopólio da virtude. Né? Até o outro cara ali, o outro que quer ser pré-candidato aí, usou dizendo que o Bolsonaro era o Saul, ele era o Davi. Ou seja, O Tatalbe, né? O Patati. O Patati, né? Então fica numa situação um pouco difícil, cara. Então a gente tem que colocar o pé no chão aqui. Todos os cinco membros do canal Light são cristãos. E nós queremos pessoas que tenham valores condizentes com os nossos. Ninguém está dizendo isso. Mas, pô, eu realmente, eu até estava falando em off aqui com outra pessoa aqui que acompanha o canal Lights, falando aqui, puxa, gostaria muito de conversar, chamar o Weintraub para o canal Lights e ver se ele tem planos maravilhosos para a segurança pública, se ele tem planos maravilhosos para saneamento básico, para todas as questões do governo agora, né? Decorar plano de governo que os outros criaram depois, eu quero saber agora se ele tem essa dimensão realmente de gestão pública. Porque ficar falando, são valores, não sei o quê, dia 15, o Brasil acabou, né? Que era monarquia, que era bom. Falar essas coisas é muito fácil. Falar essas coisas é facílimo, meu irmão. Agora, eu digo isso do Weintraub, falo a mesma coisa pro Sérgio Moro. Eu gostaria do Sérgio Moro aqui no canal Lights. Eita, essa eu queria ver. O Sérgio... Conversar com o Sérgio Moro. Deve ser, eu não sei se eu ia manter sério, não, porque aquela voz ali, aquele. Aquele não sei se eu aguentar. Não, mas ele via com aquele descarranhado dele e falar sobre gestão. Quero ver ele presidente aqui. Falar sobre todas as coisas, todas as áreas, né? Vamos falar sobre infraestrutura, Sérgio Moro? Quais são os seus planos para a infraestrutura? Mas é porque eu estou estudando isso aqui. Não, meu filho. Você quer ser presidente da República? Você tem que saber. Mas o Bolsonaro não sabia. Talvez não soubesse, mas agora a exigência é outra. Nós não podemos... Patamar levou, né? Patamar levou. Não, então, patamar levou, de exigência levou, né? Ele levou. Basta que algumas pessoas não aceitem a presença do Bolsonaro, a presidência do Bolsonaro elevou certas exigências. Até aquele mais esquerdista ali, ele vê que vai ter que vai exigir mais, ele vai querer mais, vai querer que se apresente mais, né? Tanto o cara de direita com o cara de esquerda, ou o cara que diz que é, sei lá, centro-esquerda, sei lá, tá em cima do muro, ele quer mais do que o que era antes. Então, assim, o nível aumentou, né? Então, assim, um cara como, por exemplo, como o Moro, que tem dificuldade para se expressar, e aí eu digo, mais que ele seja um juiz, não digo nem se expressar, né? Eu digo até de ser entendido, né? Quando você conversa com uma pessoa que a pessoa não tem certeza do que está falando, você já desconfia. O cara que começa a falar com você, não sei o que, prolonga o uso. Pode estar acontecendo comigo aqui, eu sou meio gago, né? Mas as pessoas têm uma maneira de vai falar e começa a prolongar sílabas, né? Não sei o que, tal. Uma vez ou outra, beleza, né? Depois que pegou no tranco o motor, você vai embora, né? Mas a pessoa sempre falando dessa forma. E aí vem o Caio Coppola e fala que o cara é o cara contra o sistema, e o cara vai se reúne com o carinha lá do Itaú, né? Que tava no meio da Lava Jato. Então, assim, tem coisa que não precisa nem você forçar muito, né? A questão do salário lá que ele tá ganhando do Podemos, né? Assim, tem coisa que você não precisa nem escavocar muito, você só abrir o olho, né? Abrir o olho, opa, isso aqui tá bem estranho, né? Então, aquela coisa. Discursinho que não faz parte do sistema, não dá, viu? Isso daí morreu, isso aqui é coisa de juvenil agora. Agora o nível é profissional. Categoria de base não tem mais aqui no Brasil. Agora é o nível profissional. Você tem que sentar. Não adianta você falar, o cara vai fazer o concurso lá o maior concurso do Brasil, mais difícil do Brasil. O cara não vai dizer, olha, eu vou fazer o concurso. Não, meu filho. Você já tem que estar preparando para se estudar para o concurso há muito tempo. Você não tem que dizer, eu vou dizer, eu sou presidente da República, ano que vem eu vou saber.
o que eu vou fazer? Vou juntar a equipe? Não, você já tem que saber de muita coisa. Então, assim, eu tenho certeza que essas pessoas, porque elas não estão discutindo o Brasil de fato. Você não vê o Weintraub, eu estou falando aqui com todo respeito, estou falando o nome dele, que eu estou falando dele com respeito. Você não vê o Weintraub falando sobre São Paulo, realmente, os problemas de São Paulo, o que ele pode fazer para São Paulo por diversas áreas. Você não vê ele falando isso. Você não vê o Sérgio Moro falando sobre o Brasil, sobre os diversos problemas do Brasil. Ele fala sobre segurança pública, que ele tem muito domínio, isso aí ninguém pode negar. Mas ele está falando sobre vários problemas do Brasil, você vê o discurso dele com coisas muito vazias. Ah, mas é um discurso, tal, beleza, mas... E ele agora? Ele tem toda a oportunidade. Inclusive, você sabe, viu? Eu sou uma pessoa muito tranquila, não gosto de sacanear ninguém. Meu estilo não é esse. Sérgio Moro está convidado para vir para o canal Light. Agora, o papo é esse. Ele topa ou não topa? Esse é o grande problema. Não vou sacanear, não vou fazer pergunta de pegadinha, não vou, mas o papo é esse. Vamos ver. Topa ou não topa? Aquele papo, né? Seria um bom papo, né? E, inclusive, eu vou colocar aí depois aí, que eu não lembro agora, mas assim, tem um vindo o pessoal no dia que o Caio Coppola foi lá no Pânico, que ele falou que o Moro era contra o sistema, né? Que assim, eu quase caí na gargalhada quando ele falou isso, né? Tem uma frasezinha que o próprio Moro tá falando, né? Que é, ele se fala em relação à economia. Depois eu vou colocar aqui, que é um negócio que assim, você começa a rir, quer dizer, até o próprio Emílio, que não é um cara tão, né, enfim, na direita nem, então um cara meio cagando e andando, até ele riu, tipo, não quer dizer nada, né? Tipo, frases soltas e bonitinhas, né? Economia verde e tal, aquela coisa ali, mas não quer dizer nada. Então, assim, discurso vazio, né? Discurso de marqueteiro. E o próprio, no caso, o Patati, o Weintraub, é um cara que tá lutando aí para ser um, né, eu sou um conservador, eu sou não sei o quê, e aí, entrando no próximo tema daqui da nosso papo, pra gente, né, encaminhar para os momentos finais, você quer passar muito rápido, a gente conversa aqui sobre os assuntos e vai passando muito rápido, mas introduzindo aí a questão do Tarcísio, né, você viu assim nas últimas semanas que houve aquela eu não digo perseguição, né, mas aquela coisa do assassinato de reputação, né, daí o Tarcísio foi lá e falou em relação à questão tem um vídeo, né, que ele falou aqui em relação à questão das pessoas de fora do país, né, que deveria exigir, enfim, o comprovante de vacinação, né, inclusive é interessante isso aí, porque até a própria variante, né, que enfim, a suposta variante, porque tem gente que fala que não existe essa variante, né, a Omicron, né, que até pularam até o Xi, né, eu não sei porque pularam o Xi, que deveria ser Xi, se eu não me engano, a próxima, enfim, lá no alfabeto grego, né, foi bem interessante não ter colocado Xi, pulou para o Omicron, né, que teria surgido lá na África do Sul, e aí me parece que as duas pessoas que estão aqui no Brasil, né, que estão com essa variante aí, são vacinadas, né? E se a restrição a não vacinados em viagens para avião, quem é que tá transmitindo a doença? Se não são quem hoje? Vacinados, né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso é lógica. Se você, né, você vai juntando umas coisas, não tem muito o que fazer. Então, assim, é das coisas bem, bem interessantes. Acho que o Tarcísio falou em relação a isso, na questão das pessoas que vêm de fora que precisam exigir a questão da vacinação, né? De estar em dia, né? E aí colocaram como que se ele fosse a favor da restrição, e ele foi lá e explicou, até vou colocar aqui depois o print dele explicando. Então já começou lá o assassinato de reputação do Tarcísio, né? Para quem tem cabeça boa, né? Para quem tem visão, né? Para quem tá bem de saúde, né? Se você for comparar o trabalho que o Tarcísio realizou, né? No Ministério da Infraestrutura, né? Com pouco recurso que tem, e comparar lá o Tatalbe, né? O Patati, o que ele realizou, você vê de um lado muita lacração, muito rosnar, né? Inclusive no episódio daquele vídeo que foi divulgado, não vazado, mas divulgado, né? Da reunião, você vê que depois saiu lá a questão lá do Paulo Guedes, que a gente já falou aqui, explicando que ele queria lá ir para cima do STF, vem aqui com quem que tá comigo, não sei o quê, e coisas que na verdade isso não resolve nada, né? Porque aquela coisa do cai, mas cai atirando. O que adianta você atirar, mas tá caindo, né? Ou seja,
um corajoso morto, né? E aí alguns podem dizer, mas aí o pessoal da esquerda e da direita, né? O Frouxonaro, né? Que eu tô vendo muito isso, né? O Frouxonaro, né? Eu acho muito engraçado quando aparece um cara desses assim, porque aí você vai ver, nunca dirigiu nada na vida, né? Nem a própria vida, eu acho que é aquele que ele dirige, né? E aí o cara pega falar para um cara que tá na frente de um país, né? Passou por uma pandemia, teve que se virar para se manter ali, né? Com os deputados que ainda o apoiam, com os deputados, que é muito deputado que fala muito, mas só vai divulgar a informação. Inclusive, eu sempre falo aqui, eu vou falar de novo o Paulo Martins, que parece um cara muito bom, muito esforçado, mas se você for olhar o Facebook do cara, é só informação, é jornalismo. E ele é o deputado, ele não tem que pegar assessor para ficar botando notícia, não. Tem que pegar o que ele está fazendo. Paulo Martins. Os seus projetos, suas ideias. E tudo que você vê no Facebook dele é só informação. Aí o cara já tá, beleza. Isso é um canal de informação. Tá, mas e o que o deputado tá fazendo? Você não vê o que o deputado tá fazendo. Você só vê informação de. É até aquela coisa do que o STF falou em relação a que o presidente não poderia, né, enfim, bloquear jornalistas, porque no Twitter, né, porque o Twitter dele é um meio de informação sobre a presidência, né? Aí você usa a mesma medida para os outros políticos, né? Por exemplo, o Pacheco, que fechou as suas redes ali, né? Para não ser incomodado. Até o exemplo que o Caio Coppola deu, mas foi interessante porque nesse caso aí ninguém falou nada, né? Ele bloqueou lá mais de 50 mil pessoas, né? Ele usa assessores para gerenciar isso aí, logo é um perfil com uso de dinheiro público, né? E ele vai lá e bloqueia as pessoas, mas para o STF não quer dizer nada isso aí. Então, assim, essas coisas, esse mau uso, né, dos recursos, eu não sou contra você utilizar os recursos aí porque quando você não usa e acha que está economizando, como aí um deputado outro aí novo, vai o cara de esquerda lá e mete advogado para ficar metendo a DPF ali no STF ou ações e atrapalhando a vida do presidente, e você está lá purinho, né, devolvendo dinheiro de volta para os cofres públicos, e os caras, já que o dinheiro está ali, infelizmente, para usar, é aquele dinheiro mesmo, tem que usar, pelo menos você usa para coisas boas. E aí você vê que um deputado como o Paulo Martins, né, que parece ser um cara honesto, mas que perde tempo fazendo divulgação de jornalismo, né? Então, assim, com deputados assim, a gente precisa ter cuidado que, assim, o presidente vai precisar de muito apoio para a próxima candidatura, para a legislatura, e a gente espera que pessoas como o próprio Tarcísio, que já trabalhou, né, em governos anteriores, mas por competência o cara tá ali. Por competência. Não tem como. Quando você tem um cara competente, o cara pode ser de esquerda ou de direita que for. Mesmo sendo o candidato lá, o eleito de esquerda, ele vai manter o cara lá, porque ele não quer perder aquela competência, aquele cara que faz o trabalho técnico. Eu sei que muitos vão dizer assim, mas o Tarcísio é um técnico, né? Mas o que ele pensa sobre vários assuntos? Esse é o momento de perguntar. Esse é o momento de saber dele. As redes sociais dele estão lá. Vão haver muitas oportunidades de conversar com ele, né? Eu sei que, na maioria das vezes que ele aparece nos programas, né? Tem o Lacombe, tem outros programas, até o próprio Pânico também, se elogia-se muito ele a questão do trabalho que ele faz, da questão do trabalho em si, né? Da infraestrutura, mas quando for oficializada a pré-candidatura dele, e aí até hoje em dia mesmo, não sendo candidato ou não, né? Oficialmente, pode-se muito bem abordar ele e saber dos temas sobre aborto, sobre tudo que ele pensa em relação à segurança pública. Então, esse é o momento de conhecer caso você não conheça, né, o Tarcísio. Eu acredito que seja um bom nome apesar de ser para outro estado, né, um candidato a governador para São Paulo. Eu acredito que é um bom nome, um cara que tem muito a produzir, muito menos a lacrar. E aí, para a gente finalizar, queria que o Isaac falasse em relação ao Tarcísio, como é que ele vê o Tarcísio aí como uma opção para o governo, né? O que a gente pode esperar do Tarcísio como uma opção de governo? Ele é importante porque a gente sabe que o jogo para você conquistar o estado de São Paulo, que está sendo dominado pelo PSDB há muito tempo, é pesado, né? Você precisa de um grande nome para fazer isso. É muito fácil. A conta é muito fácil de fazer. O Tarcísio, ele tem o apoio do Bolsonaro. O Weintraub não tem, porque
porque aí, né, você já vê que, é claro que ele não fala, né? Não fala do Weintraub, mas ele fala do Tarcísio. Então, a conta já está muito fácil aí. O Tarcísio, pelo trabalho que ele faz, ele tem até uma certa simpatia de pessoas que nem são da direita. Ou seja, o Bolsonaro, aí você vê, o Bolsonaro já está trabalhando com ele há um certo tempo, não é o cara ali de primeira viagem, ali, o cara que você nunca trabalhou e você já não, ele já trabalhou, já sabe como é que é. Você tem que jogar pesado aí em São Paulo, não adianta. Você não vai colocar o Weintraub, que não tem unanimidade nem da direita. E na esquerda, todo mundo detesta ele. Você vai para lá, o cara vai ser escorrachado e não vai ganhar. Então, assim, o Tarcísio, além de ser um cara comprovadamente competente no que ele faz, mas ele está negociando com a turma do Jorge Soros. Pelo amor de Deus, velho. Vamos parar com isso. Você sabe em que condições ele estava fazendo isso? Você sabe o que ele trouxe isso? Você sabe que ele não sabe disso? Você sabe que o Bolsonaro não sabe disso? Você sabe que o general Heleno não sabe disso? Em que condições ele fez essa negociação? Foi boa para o Brasil? Foi ruim para o Brasil? Né? Porque é aquela coisa. Se a gente fizer alguém que a gente não gosta fazer algo que acaba sendo bom para a gente, que mal faz? Agora, você sabe o que eu... Ou seja, negociou com o cara, acabou, né? Acabou. Ou seja, eu fui ali, sou torcedor do esporte. Aí eu passo ali lá na sede dos aflitos ali, lá que é do Náutico. Aí eu vou e tem um fiteiro ali do Náutico, eu comprei um chiclete ali, pronto, acabou. Traiu o esporte. Eu comprei um chiclete ali no fiteiro do Náutico. Pô, não dá, né? Foi bom para mim? Foi. Né? Não foi mal para mim. Foi só um chiclete. Ou seja, né, aquela coisa, não fez mal para mim. Será que fez mal para o Brasil isso daí? Né? Você tem que ver. Então essas coisas não cola, sabe? Não cola. E o Tarcísio, ele tem uma capilaridade muito boa, porque ele tem uma simpatia de muitas pessoas, ele tem simpatia do mercado, isso é muito importante. Muita gente do mercado tem simpatia com ele. E São Paulo, que é o grande polo das indústrias do Brasil, grande polo, né, do comércio do Brasil, isso é muito importante. Você tem um cara como o Tarcísio. Então o Tarcísio, ele tem todos os elementos para que ele possa ser um bom candidato. Aí cabe, como o Felipe falou, você pensar sobre algumas questões que são importantes. Aqui eu não estou dizendo que não sejam importantes, mas esse trabalho, a questão do Bolsonaro, gostar dele, já ter trabalhado com ele bom tempo e referendá-lo, já é uma coisa muito importante, tá? Muito importante para o Brasil. E no mais, a gente está aqui, eu agradeço a todos vocês que acompanharam aqui o nosso Lights em Debate, agradeço demais o Felipe aqui junto comigo nessa estrada, fico muito feliz aqui de fazer sempre o programa, espero que você sempre, que você aproveite, comente aqui, fique à vontade, é sempre um grande prazer estar com vocês. Muito obrigado, Felipe, e até a próxima. Valeu, pessoal, só para deixar para vocês aí, a gente vai colocar na descrição aqui o nosso Pix, né? Aí você, meu Deus, os caras estão pedindo Pix. Não, se você quiser ajudar o nosso programa, na nossa programação, né? E aí também, o pessoal que quer mandar um mimo para a Cheyenne, né? Você pode mandar aí a sua contribuição no Pix, que vai estar ajudando na questão do desenvolvimento aqui da plataforma, que é o StreamYard, que a gente faz as transmissões, também do desenvolvimento dos equipamentos que a gente usa para produzir, para projetos que a gente tem justamente ir para sair do YouTube e realmente ir para as convenções, para realmente entrevistar as pessoas e ir em loco, né, fazer o jornalismo, né? O Isaac é o nosso jornalista, né, nosso diretor de jornalismo, né? Somos 5 pessoas, mas o Isaac tem feito esse trabalho aí e a gente tá nas oportunidades que a gente tiver de ir para manifestações, a gente vai utilizar esse recurso para justamente suprir esse investimento tanto na plataforma que é de transmissão, e a gente vai começar a fazer os testes aí de transmissão do multistream, né, que é, ou seja, transmitir para várias plataformas ao mesmo tempo,
gente vai estar começando a testar aí a transmissão, não só para o YouTube, mas para o próprio... qual é a outra plataforma? Esqueci agora, Isaac. É o... Para o Facebook também, a gente Facebook, vai fazer na Twitch TV também. Isso, Facebook e Twitch. Então, assim, a gente vai trabalhar na melhora do conteúdo do canal e também diversificando as plataformas que a gente está trabalhando. Então, acompanhe nosso canal, dê uma olhadinha aí nas programações. A gente tem programações quase que diárias, programas dedicados à informação, entrevistas. A gente tem feito um trabalho muito importante com entrevistas de pessoas do governo, algo que a gente sente falta, né, em relação a pessoas que às vezes têm mais visibilidade que a gente não tem esse interesse de entrevistar secretários de governo que têm feito um trabalho importante. Então, é importante que você nos apoie e você também dê sua sugestão, né? Deixe nos comentários aí sua sugestão de debate, faça sua crítica, né? Enfim, contribua também com informação para que a gente possa realmente gerar um conteúdo interessante, né? Então é isso aí, pessoal. Tenha uma boa noite e tchau.